Bom, pessoal, nesse segundo vídeo, então, nós vamos falar sobre a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Vejamos, este assunto, diferentemente da responsabilidade civil, não é uma matéria unânime, ou seja, não há ainda uma unanimidade no entendimento de que a responsabilidade administrativa ela é subjetiva ou ela é objetiva. Nós vamos analisar alguns artigos e vamos ver essa mudança, muitas vezes, né, dessa ideia de conceito da responsabilidade administrativa. Vamos analisar. Bom, pessoal, vamos analisar então alguns artigos de algumas legislações. Primeiramente, nós temos aqui o artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais e depois o artigo 90 do atual Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Vejam que os dois possuem exatamente a mesma redação. Então, vamos analisar. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Analisamos aqui a primeira característica para se dizer se há ou não a responsabilidade administrativa, a questão da violação às regras jurídicas. Portanto, aquela ação ou a omissão do agente poluidor, do possível agente causador daquele dano, deve ser, então, de violação às normas jurídicas, às regras jurídicas. Deve ser uma ação ou omissão ilegal. Portanto, aqui nós temos a nossa primeira característica da responsabilidade administrativa. Bom, galera, aqui vejam que nós temos dois artigos do Código Estadual do Meio Ambiente. O primeiro, então, ele foi revogado, é do antigo Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, e o segundo é a atual redação. Vejamos o seguinte, na primeira, nós temos aquele que, direta ou indiretamente, causar dano ao meio ambiente, será responsabilizado administrativamente, independente de culpa ou dolo. Vejam que esse trecho que está grifado, ele diz o seguinte, não há necessidade de se analisar a culpabilidade do possível agente causador do dano. Portanto, aqui nós temos uma responsabilidade objetiva. Só que esta redação, este artigo, ele foi revogado. E no atual Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, nós temos a nova redação que diz: aquele que causar dano ao meio ambiente será responsabilizado administrativamente. Isso quer dizer, então, que aquela ideia da responsabilidade objetiva, aquele trecho independente de culpa ou dolo, ele foi retirado. Agora nós temos uma nova ideia. Nós temos a ideia de que há aqui a necessidade de analisar, sim, a culpabilidade do agente. Ou seja, a intencionalidade do agente, né, o dolo, a intenção daquele possível agente causador do dano. Portanto, agora não basta só o nexo de causalidade. Agora a gente tem sim que analisar se houve ou não a intencionalidade do agente causador. Perfeito? Então, antes nós tínhamos uma responsabilidade objetiva e agora nós passamos a ter, em termos de responsabilidade administrativa em matéria ambiental, nós temos uma responsabilidade subjetiva. Tranquilo? Vejamos aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma ideia das principais características da responsabilidade administrativa e que faz a gente também entender, né, o que está sendo hoje aceito, né, nos tribunais, nos julgados, quando nós temos esse conflito sobre a responsabilidade administrativa. Veja, responsabilidade administrativa, aplicação da teoria subjetiva. Comentamos isso. Diz o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a aplicação das penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor com demonstração do elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Vejam que aqui ele traz as nossas duas características interessantes. Primeiro, a análise da culpabilidade por uma questão subjetiva e também a questão do nexo causal ou nexo de causalidade. Então, essas duas características, né? A questão, então, da análise subjetiva e também a ligação entre o dano e a conduta, né? O agente causador do dano. Aí, seguindo, ele ainda diz, né, constatada eventual violação às regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, que é aquela nossa primeira característica, né, da ação ou da omissão ilegal contra as regras
jurídicas. Portanto, esse julgado do Tribunal de Justiça nos demonstra claramente as três características principais para se determinar, né, ou para se abrir um processo administrativo para que nós tenhamos ou não a responsabilidade administrativa. Vamos fazer uma breve revisão do que nós falamos até então. Diz o seguinte: análise da culpabilidade e demonstração do nexo de causalidade. Lembra que nós falamos, então, que nós temos essas duas características. A culpabilidade do agente, se ele teve a intenção ou não, na ação ou na omissão, e a demonstração da ligação entre o dano e a conduta do agente. Processo administrativo para apuração dos fatos. Se abre um processo administrativo para avaliar as consequências do dano e as circunstâncias da conduta. No Rio Grande do Sul, então, houve a alteração do entendimento, ficando de acordo com a legislação federal e o Superior Tribunal de Justiça. Como nós vimos, ele sai de um texto, né, de uma redação de responsabilidade objetiva para um texto da responsabilidade subjetiva. Bom, galera, vimos aqui então a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Se perdeu o primeiro vídeo, a responsabilidade civil, vai lá, dá uma olhada e depois retorna para a gente ver o nosso terceiro vídeo em seguida, que é a responsabilidade penal. Dá o teu like e comenta para a gente debater ainda mais sobre esse assunto.